Fala gente, como é que vocês estão? Tudo bem? Aqui é o Maicon, guia de vocês, e minhas boas-vindas às Masmorras Galácticas. Estamos aqui mais uma vez no nosso quadro Sommelier de Combos, para o último vídeo aqui, provavelmente, da nossa pequena série sobre a Arena de Cravóquia. Como eu falei, a gente teve esse torneio, final do ano passado, começo desse ano. Eu demorei porque tivemos alguns percalços, então eu demorei um pouco para conseguir gravar esses vídeos e estar trazendo aqui no canal. E vamos estar encerrando aqui, para bem dizer, né, com a ficha do personagem que eu usei nas minhas participações. Perdi várias lutas, tivemos alguns problemas, alguns WOs, algumas coisas que acabam me arrastando um pouco além do que eu deveria nesse torneio. E assim, eu confesso que a minha ficha ela não é a mais combada que teve por ali. Mas vamos falar um pouco agora sobre o meu personagem, Pancho Polegar. Vamos falar um pouco sobre a concepção desse personagem. Eu sou um fã de Chapolin Colorado, então queria trazer ele para dentro do torneio. A verdade é simplesmente essa. Más ágil que una tortuga, más fuerte que un ratón, más noble que una lechuga. Su escudo es un corazón. Es el Chapulín Colorado. Então, eu tinha um conceito de personagem e eu quis trazer esse conceito da forma mais otimizada possível. Talvez por isso eu tenha perdido a maior parte das minhas lutas. Talvez, porque eu não fiz um combo extremamente opressivo ali. Mas vamos falar então sobre o nome. Por que Pancho Polegar? Polegar, porque uma das primeiras traduções, né, do nome do Chapolin Colorado foi Polegar Vermelho, né, uma das traduções que chegou aqui do programa no Brasil. E Pancho se dá uma figura histórica extremamente importante do México, que, caso alguém não saiba, embora o Chapolin Colorado tenha se tornado um ícone da TV brasileira, junto com Chaves e outros programas da Turma do Chespirito, principalmente por causa da dublagem, que é fenomenal. A dublagem do programa é uma arte à parte ali. Apesar disso tudo, o Chapolin Colorado era um programa mexicano e o Pancho Villa, ele é uma figura histórica muito importante para a Revolução Popular Mexicana. Então foi uma pequena homenagem. Afinal, já que o Chapolin Colorado ele é o herói do povo, nada mais justo que trazer uma referência de um herói popular histórico ali importante na história do México. Se você conhece alguma coisa a mais sobre a história de Pancho Villa, quiser deixar aí nos comentários, fica à vontade. E uma curiosidade também, né? Uma coisa que é falada inclusive em um dos episódios do próprio Chapolin Colorado é sobre o nome, que é Chapolin Colorado. Chapolin é um dos nomes em espanhol para gafanhoto, grilo. Se não me engano é isso mesmo. É gafanhoto, se minha memória não tá enganada, é isso mesmo. Se eu tiver errado, deixa aí nos comentários. Colorado é colorido, então é tipo assim, o gafanhoto colorido. Basicamente, esse seria o nome do herói. E é explicado no episódio do Chapolin que um tio dele, o padrinho dele, que era estudioso de insetos, aí surgiu o nome. Tem toda uma história sobre isso num dos episódios do Chapolin, que eles perguntam sobre o nome dele e tudo mais. Enfim, pegando essas referências, eu comecei a trabalhar na composição da ficha do personagem, né, do Pancho Polegar. Então, a primeira coisa que nós temos então nessa composição dessa ficha são a seleção de atributos. Eu já fiz a minha seleção de atributos porque eu já sabia qual classe e qual trilha de Skyfall eu ia pegar para a construção do personagem. Eu decidi que, dado... Bom, quem assistiu o Chapolin Colorado sabe como é que ele é. Ele é trapalhão, ele é engraçado, ele faz coisas que ninguém prevê ali. Então a melhor forma que eu achei de criar um personagem heróico com esse nível de performance seria retrabalhar em cima do Guerreiro Koi. O Guerreiro Koi é uma trilha de Skyfall que está basicamente ligada à região de Sodori e Tatsumari ali no sul. Os Guerreiros Koi são meio que uma guarda de elite em Skyfall. E eles têm muita inspiração naquelas artes marciais. E eles são meio que uma luta, que é uma dança, uma parada assim e tal. E aí eu falei, eu acho que encaixa bem, como eles trabalham muito com a questão da mobilidade durante o combate, tipo, ele bate, ele não sofre ataque de oportunidade, não sei mais o que. Eu falei, cara, eu acho que isso combina muito com o que o próprio
mecanicamente falando, né, com o que eu quero trazer para esse personagem que representa o Chapolin Colorado, que ele é o Chapolin, ele é um personagem performático, né? Então ele briga e ele sai correndo e faz toda uma parte cômica ali, então acredito que traria bem. E claro, ele é um guerreiro, então faz sentido pegar combatente como uma classe. Por isso eu defini os atributos. Chapolin, ele não notoriamente ele não é o personagem mais forte. Ele vence os personagens dele, como ele sempre gosta de falar, não contavam com minha astúcia. Então eu coloquei os valores de atributos que vocês estão vendo: 0 de força, 1 de destreza, 3 de constituição para ter uma vida ali, menos 1 de inteligência, 1 de sabedoria e 3 de carisma, porque o guerreiro Koi ele permite você substituir algumas coisas ali por carisma, então eu capei o atributo chave como carisma, né, sendo o mais alto, que é o que eu vou usar principalmente, que vai ser meu atributo principal, junto com a constituição para ter um pouquinho mais de vida. Então isso me permitiu chegar aí, como a gente estava jogando no nível 7 de personagem, se não me falha a gente estava jogando na arena com personagem de nível 7, a gente tem aí essa quantidade de vida que eu consegui chegar com essa formação de atributos e tudo mais. Além disso, eu peguei uma multitrilha com o mestre das armas, por isso eu não tenho a trilha avançada. Então eu fiz o Guerreiro Koi, e aí quando chegou no nível 7 eu peguei uma multitrilha com o mestre das armas para poder ficar sacando múltiplas armas, até para representar os múltiplos apetrechos que o Chapolin tem durante coisa que ele sempre tira as armas do nada, né? Tem a marreta biônica, tem a corneta paralisadora, tem as pílulas de nanicolina e tem várias coisinhas que ele vai usando. A espécie que eu peguei foi a espécie, né, o legado, né, de Skyfall que eu escolhi, foram os Herculens. Então vamos trabalhar um pouco sobre isso, porque já que o Chapolin Colorado, né, o garfanhoto colorido, eu tentei pegar o mais próximo disso, então eu peguei um Herculen. Herculen é um legado variante, né, ele tá no capítulo do Mestre, na página do Icidos, no Universos Alternativos. Ele foi um legado que veio na segunda queda, na Sinfonia do Sangue Macabro, e eles são uns besouros de metal parrudos, que o planeta deles era um deserto, uma coisa meio doida assim. Então, a melancolia dos Herculens é o medo daquilo que está ausente. De todas as coisas que existem, você teme aquilo que não pode ser visto, tocado ou sentido. Você teme aquilo que está e se faz ausente. Então, no meu caso, ele já perdeu os irmãos dele para Tirano. E não perderá, né, o povo dele neste novo mundo. Essa que é a melancolia dele. Então, quando os Herculens chegam em Skyfall, né, chegam no continente de Jopar, recebem a melancolia deles, eles têm essa parada do medo do que está ausente, e o Pancho, ele fala: não vou perder o meu povo nesse novo mundo que a gente veio parar. Como os talentos, né, os poderes bases dos legados. Ele tem a carapaça metálica, então ele tem mais 2 de redução e ignora a penalidade de conjurar magias enquanto veste a armadura. Então isso já dá uma ajudada na sobrevida no personagem, na redução ali das coisas. Das 2 heranças que tinha disponíveis, eu peguei a herança Polyp. Então eu tenho chifres metálicos. Então aqui é uma arma leve e letal que causa dano contundente com um D8 de tipo. Fiz isso porque assim eu poderia usar a arma que eu escolhi para ser a marreta biônica, como vocês podem estar vendo no token ali em cima. Eu peguei a marreta biônica como arma principal, que na verdade é um martelo de guerra, que é uma arma pesada, uma arma de 2 mãos, para eu bater. E a gente, como tem um ataque secundário, eu uso o chifre do personagem para bater com a arma secundária. Então eu bato com uma arma de 2 mãos e o personagem ainda dá uma chifrada como ação bônus. O dano da chifrada é o melhor do mundo? Não, mas todo dano é dano. E na arena, meu filho, na arena todo dano, 1 ponto de dano é a diferença entre o seu personagem tá vivo e tá morto. Tá vivo e tá morto. O talento que eu peguei de legado foi a força de vontade maior, então a resistência física são capazes de modificar a resistência mental. Basicamente o que eu fiz foi, eu escolhi a minha constituição como atributo físico e meu atributo mental como sabedoria, e aí os dois têm a mesma proteção. Eu transformo a proteção do meu atributo mental na proteção do meu atributo físico. Como vocês sabem, minha constituição é 3, então minha defesa, né, minha proteção de sabedoria ficou 18, da mesma forma que a minha
proteção de constituição. Então foi aí um pequeno combinho para melhorar minhas defesas, né? Não foi nem como, foi só uma escolha de poderes ali, pensando que eu ia apanhar muito na arena, e também porque, tipo assim, a proteção de sabedoria ela é a proteção mais atacada para magias e tal. Então tive esse raciocínio aí para tentar otimizar a minha ficha dentro do que era possível. Os chifres metálicos e a força de vontade maior são as coisas que a gente pega automaticamente na herança Polif, né? Então foi esses dois motivos pelo qual eu escolhi essa herança em vez da outra herança que tinha disponível. Qual que é essa outra herança? Dá uma olhadinha no Skyfall. Os talentos, a gente ganha um talento de legado. O talento que eu escolhi quando você monta o personagem, né? Eu optei por metal inquebrável. Tinha algumas outras opções, eu fiz algumas análises para ver qual era melhor, eu acabei pegando essa daqui. Basicamente, o que isso faz? Eu ganho essa habilidade. Como uma reação, pagando 2 pontos de ênfase, eu tenho alcance pessoal, alvo eu, né, do personagem, duração instantânea. Basicamente, se eu caio a 0 pontos de vida, ou menos, eu vou jogar um D20. Se o resultado for igual ou menor o valor da minha redução, eu fico com 1 ponto de vida em vez disso. Só posso fazer isso por uma vez por arco de aventura. Se você está jogando uma campanha de RPG, isso aqui é muito bom se você for fazer um Herculean para aguentar o dano. Se você quer ser aquele personagem frontline, você quer estar na linha de frente, segurando o dano que o teu personagem vai receber, aguentando a porrada, esse talento é muito bom, porque você vai ter, o Herculean naturalmente já te dá 2 pontos de redução, aí você soma armadura, escudo, talento, você vai subindo a sua redução, então é muito fácil você conseguir um valor alto em RD, né, em reduções de dano, o que facilita que quando você jogar o D20, né, você tenha ali um valor no resultado do D20 menor que a sua redução. Você fica com 1 ponto de vida em vez de cair a 0, ou seja, é mais difícil você ir ao corredor da morte uma vez por arco de aventura só, mas te dá uma boa ajuda de ter essa habilidade. Na arena não foi útil, não vou mentir para vocês, essa habilidade não serviu de nada na arena. Em parte porque eu não foquei a minha ficha em estancar a defesa. Se eu tivesse focado a minha ficha em estancar a defesa, eu teria, para usar essa habilidade, eu teria feito... Não teria pegado as trilhas que eu peguei, eu teria pegado o comandante, porque aí o comandante consegue estancar a defesa muito mais fácil. Teria feito essa build que eu comentei com vocês, né? Essa ficha focada em estancar a defesa, escudo, provocar, esse tipo de coisa. Mas não fazia sentido com o que eu queria pro personagem. O antecedente, herói do povo, porque é o Chapolin Colorado, né? O Chapolin surge quando decidem que o povo precisava de um herói local, um herói que falasse a língua do povo. E aí a gente pega esse antecedente para representar isso. Um evento marcante, né? Sempre que eu resgato alguém em perigo, faço sacrifício por uma causa heróica, eu ganho um ponto de catarse. E aí, quando eu uso esse catarse para melhorar uma ação heróica que eu esteja fazendo, né? Uma parada meio heróica, massa assim, eu ganho pelo PV temporário. Então, eu não cheguei a ter tempo de usar isso nas minhas lutas, não surgiu uma oportunidade de usar isso nas minhas lutas, infelizmente. Mas peguei porque fazia sentido pro personagem, às vezes poderia ter dado uma chance. Mas as lutas que eu lutei não teve brecha, e parte das lutas que eu deveria ter lutado ocorreram imprevistos e eu acabou, tipo, passando o personagem. Foi uma situação meio estranha ali e acabou que não teve oportunidade de eu botar isso em cena. Mas vamos agora, o personagem nível 7, a classe combatente. Como base eu tenho um ataque poderoso, ou seja, se eu tirar 15 ou mais no dado quando eu tô batendo com uma arma, eu caso um D6 de dano extra. Como eu já estava no nível 7, em vez de tirar 15 ou mais, isso desencadeava quando eu tirava 12 ou mais. E o D6, na verdade, era um D8. Né? A habilidade nível 7 padrão ali do combatente. Eu peguei as façanhas de combate e o estilo de combate que eu tenho, né? Por ser combatente, eu escolhi estilo de combate com arma pesada. Aí as façanhas eu peguei a façanha com arma pesada e a façanha do derrubar e avançar. Por que dessa escolha? Como eu comentei, eu vou estar usando um martelo de guerra para representar a marreta biônica da forma mais eficiente que eu consegui encontrar. Mais para frente eu vou explicar como eu fiz a composição desse item também.
Então, sempre que eu realizar um ataque com uma arma pesada, o estilo de combate com arma pesada me permite que eu refaça minhas rolagens de dano que tenha tirado 1 ou 2. E aí eu fico com o segundo resultado. Então, tipo, se eu causo 3 dados de dano e eu tiro 1 ou 2 neles, eu posso refazer essa rolagem. Uma forma de melhorar um pouco ali o dano. A façanha com arma pesada permite que eu faça o ataque com vantagem, mas aí até o começo do meu próximo turno eu tô desprotegido contra o próximo ataque que eu sofrer. Então assim, pá, bati com vantagem, e aí primeiro ataque que eu sofrer até o início do próximo turno eu vou tomar ele com vantagem, né? Que eu vou estar desprotegido. É isso que a condição desprotegido faz. Você apanha com vantagem. O derrubar é massacre eu gasto um PE. Quando eu faço um ataque de superioridade, eu causo dano normal. Porque uma regra importante do combate de Skyfall existe o ataque de superioridade. Basicamente é um teste oposto. Eu faço um ataque contra uma proteção específica e eu posso derrubar, empurrar, desarmar, agarrar, esse tipo de coisa. No caso, esse talento me permite gastar um ponto de ênfase para, além de eu fazer essa manobra, né, impor essa condição, eu ainda consiga causar dano, que normalmente não aconteceria. E isso é bem interessante. Uma outra habilidade padrão do combatente, que é só um arranhão. Então, se eu começo o meu turno com metade dos meus pontos de vida ou menos, né? Ou seja, se eu estou machucado, eu começo meu turno, reação 0 PE, ganho pontos de vida temporário igual aos dados de vida que eu gastar, mais meu bônus de constituição, mais a minha proficiência. Um detalhe importante, que foi uma discussão de regra que a gente teve durante a arena, é que isso daqui é a quantidade de dados de vida que eu gastar, mais a minha constituição, mais meu bônus de proficiência. Não é constituição e proficiência por dado. A constituição e a proficiência ela é somada apenas uma vez nessa rolagem. Tá? Então, por exemplo, como eu estava no nível 7, eu poderia gastar até 3 dados, que era o meu bônus de proficiência, se não me falha a memória. Deixa eu até confirmar aqui, para não estar falando besteira, né? Já que eu tô com a ficha aqui, por que não? Ó, minha proficiência é 3. Então, se eu começasse o meu turno machucado, eu poderia gastar até 3 dados de vida para poder somar minha constituição, somar minha proficiência e recuperar ali. De novo, uma habilidade padrão do combatente para você não morrer muito rápido. Então, é uma forma de você tancar, você mitigar dano. Ataque em sequência, outra habilidade padrão do combatente que a gente ganha por nível. Você gasta um PE, você tem uma ação de... Você pode fazer 2 vezes a ação de ataque corpo a corpo, ataque à distância, ataque de superioridade como ação livre. Então você gasta aí a sua ação padrão para usar essa habilidade, gasta um PE, e aí em vez de bater uma vez só no turno, você bate 2. Isso me permitia, por exemplo, fazer 2 ataques corpo a corpo com minha marreta biônica, né, que é o martelo de guerra, e ainda fazer um ataque com ação bônus com o chifre. O chifre era a melhor coisa do mundo? Não. Mas, de novo, cada dano importa. Talentos, né? Vamos lá. Eu era um personagem de nível 7, eu tinha alguns talentos para escolher. Eu peguei o saque poderoso, porque após sacar uma arma, a minha habilidade golpe poderoso tinha o meu ampliar reduzido em 5. Lembra que o ampliar no nível 7 já era 12? Então, reduziu para 5. Ou seja, se eu tirasse 7 ou mais no D20, eu causava um D8 de dano extra. Se eu sacasse a arma naquele turno. Motivo pelo qual eu peguei o Mestre das Armas, porque eu posso sacar e guardar armas com ação livre quantas vezes eu quiser num turno. Como a água, isso é uma habilidade de Guerreiro Koi, se não me falha a memória. E aí meus ataques posso pagar um ponto de ênfase para bater na inteligência ao invés de bater nas proteções físicas. Que foi uma forma que eu encontrei de tentar mitigar personagens que tinham uma defesa muito alta. Então, por exemplo, tinha alguns personagens que eram Tora, tinha alguns outros personagens que estavam com uma proteção física muito capada ali em cima, valores muito altos. Então, isso aqui me ajudou bastante em acertar alguns ataques. E combinava também com algumas outras habilidades de Guerreiro Koi que eu peguei também, que vocês vão estar vendo daqui a pouquinho. Falando de Guerreiro Koi, vamos lá, né? A trilha. Ele tem um estado de fluidez.
E o que o estado de fluidez faz? O estado de fluidez ele é a principal habilidade do guerreiro core, ela é meio que uma habilidade core da trilha. E o que ela faz? Eu gasto uma ação bônus e 2 pontos de ênfase para entrar nesse estado de fluidez. É um aspecto que vai durar a cena inteira. Enquanto eu estiver no estado de fluidez, eu vou bater com carisma nos meus ataques, ao invés de bater com minha força ou com minha destreza, por isso carisma 3. Eu tenho proficiência em preparo físico, né, na perícia, e eu não posso ser alvo de ataques de oportunidades de criaturas que eu acertei nesse turno. Isso é uma parada aqui muito interessante porque me permite trazer aquela parte cômica do Chapolin Colorado, que eu bato no cara usando carisma de uma forma bem performática e tal, e eu saio de perto dele e não consegue me acertar. Porém, eu tenho que sempre estar me movimentando. Na minha primeira luta eu peguei um cara que agarrava e eu me lasquei. Eu tive que ficar reativando isso todo turno. Mas como era tipo oitavas, final e tudo mais, acabei passando por umas outras questões aí e seguindo o combate. Mas assim, foi tenso. Mas enfim, é uma habilidade muito boa. Acho que representa bem o que eu queria trazer de conceito do personagem. E a gente tem os treinamentos secretos. Quase que não sai. As técnicas secretas são algumas habilidades que a gente ganha. Existe uma lista, a gente escolhe algumas ali. No caso aqui, como era nível 7 e tudo mais, eu já tinha 3 técnicas. Eu peguei algumas aqui para tentar ajudar, né, a otimizar esse personagem. O Borrifarto Peixe Sagrado. Meus ataques com arma têm um descritor letal. Letal, se você acerta um crítico, você, além de dobrar os dados, você causa um dado extra. Lembrando que eu estava usando um martelo de guerra. As escamas grossas da carpa me dá mais 2 em todas as minhas proteções físicas. E aí é importante porque, se eu tenho mais 2 em todas as proteções físicas, isso aumenta a minha proteção de constituição, que automaticamente, por causa do meu legado, aumenta a minha proteção de sabedoria. Então isso é um talento muito importante para tentar me ajudou a evitar alguns ataques durante a arena. E temos a velocidade carpal, que aumenta o meu deslocamento em 3 metros. Então, para fugir de certos inimigos, ou até mesmo para chegar nos caras mais rápido, isso aqui foi importante. A segunda trilha que eu peguei no nível 7 foi o Mestre das Armas, justamente por causa disso aqui. Troca agilizada. Eu já era proficiente em armas marciais, ou se eu... Né, porque assim, se você... A troca agilizada você fica proficiente com arma marcial, se você já for, você escolhe uma arma regional ou armas de fogo. Como a gente tinha um orçamento limitado para pegar itens, eu optei por pegar o bumerangue. Tanto pelos descritores que o bumerangue tem, quanto pelo preço dele, que era uma arma barata. Então sobrou dinheiro para comprar alguns outros itens. Além disso, eu posso usar a ação de sacar ou guardar item como uma ação livre quantas vezes eu quiser em um turno. Porque pela regra geral, você só pode usar uma mesma ação livre uma vez por turno. Então, se eu usei a ação de sacar ou guardar um item, eu não posso usar ela de novo no mesmo turno. A não ser que eu tenha alguma habilidade que me permita fazer isso, que é o caso da troca agilizada. E aí ela combina também com aquela outra habilidade do combatente, que se eu saquei a minha arma naquele turno, meu ampliar reduz em 5 a necessidade do dado. Então eu sacava a minha arma, batia, meu ampliar era 7 ou mais, então eu meio que garantia que se eu acertasse, eu causava um dado extra de dano ali, um D8 extra. Aí depois no final do turno eu guardava. Isso é muito importante porque tinha uns caras com uns bonecos focados em desarmar o oponente. Então assim, se eu não estava com uma arma em mãos, eu não tinha como ser desarmado. Então, tipo, sacava a marreta biônica, batia na cara, guardava. Foi uma técnica interessante de se usar. Eu evitei alguns combos aí que eram foco em desarmar e destruir armas. Temos as manobras de mestre. Quando eu ataco com uma arma, eu posso ativar um descritor dela. Isso é uma parte básica também da trilha de Mestre das Armas. E aí eu tinha algumas escolhas que eu podia fazer de descritores das armas. Os descritores que eu escolhi foi a cortante, perfurante, contundente, né? Qualquer um desses descritores eu posso pagar um ponto de ênfase para reduzir a proteção atacada em -2. Isso também me ajudou a acertar alguns ataques, principalmente porque eu gastava um ponto de ênfase, batia na inteligência com aquele talento que eu falei mais para cima, né? E aí isso aqui gastava mais um ponto de ênfase e reduzia em -2. Se eu fazia um segundo ataque, eu poderia fazer isso de novo, porque isso aqui é acumulativo, certo? Então assim, bati com ação bônus, perdão, ação bônus não, desculpa. O ataque que eu faço com ação bônus, eu não posso gastar ponto de ênfase nele. Então, o que eu fazia era usar a habilidade do combatente, né? Que me permitia fazer mais de um ataque. E aí eu batia 2 vezes.
batia na proteção de inteligência, ou até mesmo na proteção de destreza, na proteção padrão, dependendo de cada personagem que eu tava enfrentando. Gastava isso aqui pra reduzir aquela proteção em 2, fica mais fácil de eu acertar. Outro descritor que eu peguei foi pesada. Se já tava tranquilo de eu acertar, se eu tinha um acerto garantido logo no primeiro, às vezes eu caçava no primeiro ataque, batia na proteção de inteligência, reduzia. Ao invés de eu usar o descritor cortante, né, no caso da minha arma, ou com o descritor contundente, eu usava o pesada, porque eu causava um dado de dano adicional do mesmo tipo da arma. Meu dano, se não me falha a memória, era um D12. Já a gente olha isso. Aí vemos agora já os equipamentos, né? A minha armadura era uma armadura de talas, por causa da questão de peso e orçamento. Ela aumentava a minha RD em 4 ali. Barulhenta era irrelevante para minha questão da arena e tudo mais. Então, barulhenta, se não me engano, tinha uma penalidade em furtividade, coisas do tipo. Mas na arena tanto faz isso. A menos que eu tivesse feito uma build, uma ficha focada em furtividade e esse tipo de coisa, que não era o meu caso. Eu peguei um martelo de guerra. Então ele causa um D12 de dano. Então isso aqui com o descritor pesada é muito importante. Ele é um D12 contundente pesada. E eu coloquei um sigilo, que é o sigilo elemental. Eu gasto uma ação bônus para ativar esse sigilo. Não tinha como imbuir por questão de orçamento. Se eu tivesse orçamento suficiente para imbuir ele, seria muito melhor, porque eu não precisaria gastar a minha ação bônus para ativar isso daqui. Mas é o que a gente tinha na orçamentação para conseguir os itens. Então eu escolhi o dano de ácido. Então ativei isso aqui, eu causo um D6 de dano de ácido até o final da cena em cada um dos meus ataques. Aumentar um pouquinho ali o dano. Ela é uma arma pesada de 2 mãos, então por isso também é aquela questão que eu falei do chifre. Arma de 2 mãos, bate uma vez, bate 2 vezes, ação bônus, chifrada. O dano do chifre era meio medíocre, era, mas não tem problema. E eu coloquei também um segundo sigilo, porque como eram sigilos de primeiro e de segundo grau, e estava dentro do orçamento que eu conseguia fazer, que é uma reação, eu rolo a iniciativa, gasto o grau do sigilo, mais um nas minhas jogadas de ataque e dano durante a cena, então tudo bem. A mochila para aumentar minha carga. E eu peguei também uma besta também com um sigilo de primeiro grau, que é o sigilo de munição mágica. Ignorem esse texto aqui, quando sair a errata de Skyfall esse texto vai estar mudado. Mas basicamente eu peguei isso aqui para eu não precisar ficar comprando munição. Então eu peguei a besta com munição infinita. E aí a besta causa um D10, ela tem 18 metros de alcance. Então isso aqui foi uma das minhas tentativas de evitar um combatente pugilista. Se eu visse que um cara entrou na arena desarmada, eu ia correr pra longe, pegar isso aqui e ficar atirando. Nessa mesma linha de raciocínio eu tenho um bumerangue. Qual que é a vantagem do bumerangue? Embora ele cause menos dano do que a besta com munição mágica, e de fato na arena eu não usei a besta, eu usei o bumerangue, por incrível que pareça. Eu peguei 2 bumerangues porque eu poderia pegar, atacar com os 2 bumerangues ali, né? Depois eles voltavam pra mim no final do turno, então tudo tranquilo. E ele era uma arma que tinha um custo, que vocês podem ver, 10 trocados, era um custo extremamente barato, estava acessível ali no final da minha compra de equipamentos. 18 metros, então a mesma coisa da besta pesada. Causa um D8 ali, leve, contundente, retornável, arremessável e tudo mais. Então foi uma compra de equipamentos que eu também pensei, junto com a besta pesada ali, né? O bumerangue, para tentar evitar esses personagens que eram tipo o pugilista, principalmente, que era uma das minhas maiores preocupações, porque se o pugilista chegasse em mim, usasse o agarradinho, eu tava basicamente morto, porque eu não tinha muito como escapar do pugilista nessa questão. Aí a gente tinha algumas poções, que eu peguei 3 poções de escalada, 6 poções de cura e sobrou 32 trocados. Por que isso? Pela quantidade de lutas, eu presumi que 3 poções de escalada seria o suficiente, porque se eu pegasse pelo menos 3 pugilistas, eu ia pegar a poção de escalada, tomar, ia para subir na parede da arena e ficar atirando no cara lá de cima.
pô, você tá queijando a luta. Pô, meu amigo, ficar parado lá pro pugilista pegar, usar agarradinho e espancar meu boneco até a morte não era uma opção, né? E poção de cura pra não morrer, né? Gastei ação, poção e é isso aí. Deu muito certo? Nem tanto. Como eu falei no vídeo do nosso campeão da arena ali, né? Eu tomei 2 Fireball na sequência. Então, assim, o cara comboou até o miolo da alma. Ele fez o trabalho dele muito bem. De novo, a minha ficha não era a mais combada de todas. Eu fiz um conceito de personagem truce ali. Provavelmente esse foi o meu erro. Se eu tivesse tentado fazer alguma outra ficha mais focada em números e menos em conceito, provavelmente eu teria tido uma eficiência maior, um desempenho melhor nas lutas. Mas foi muito divertido isso daqui. Foi muito legal participar do torneio da Arena de Crabóquia, né? Então, por hoje é isso, galera. Eu espero que vocês tenham curtido. Se vocês querem que eu traga uma ficha de outro personagem, deixa aí nos comentários. Mas eu quero dizer uma coisa importante. Apesar de o meu desempenho na arena não ter sido o melhor dos possíveis, a arena ela é um mundo à parte. A arena era um torneio PVP, jogador contra jogador. Sistemas de RPG, na maioria deles, não foram feitos para você jogar no PVP, eles foram feitos para você jogar contra as ameaças do sistema. Tanto que, por exemplo, na Arena de Crabóquia, a gente teve várias discussões em várias lutas sobre como funcionaria a regra dos pontos de sombra de Skyfall. Como que funcionaria quando 2 jogadores usam a sombra ao mesmo tempo. Teve várias discussões, eu não vou entrar nesse assunto por aqui, porque, tipo assim, de novo, o sistema não foi feito para comportar. A gente fez a Arena de Crabóquia porque a gente é tudo doido, cracudo jogador de Skyfall, né? Então, assim, a gente gosta, a gente resolveu fazer essa loucura, mas sistemas de RPG, na grande maioria, não foram feitos para isso. Mas numa mesa de RPG, essa ficha aqui, ela seria totalmente viável, ela funcionaria muito bem, tá legal? A Arena, porque, assim, tinha regras próprias da Arena, tinha... as fichas foram feitas para ganhar o mais rápido possível. A ficha do campeão, por exemplo, o cara esgotava todos os recursos dele com 2 bolas de fogo. Numa mesa de RPG, ele caça, conjura 2 bolas de fogo, mata ali uns inimigos, vem um outro inimigo na segunda rodada, mata o cara. Então, assim, o outro rapaz que eu trouxe aqui também, o nosso amigo da Libela, que tava com a trilha de... Gente, fugiu o nome da trilha. Que tava usando o Cavaleiro Topter também. Era uma outra build específica, então assim... Nem tudo que funciona na arena, por mais absurdo que fosse, funcionaria numa mesa, porque, de novo, o pessoal que jogou a arena fez uma ficha focada para ganhar o mais rápido possível, causar a maior quantidade bruta de dano por turno, e focou nisso. Né, porque era um universo ali de mecânicas à parte. Tinha próprio dano da arena, que ao final de cada rodada tinha uma rolagem que era feita. A arena gerava um efeito, na maioria das vezes causava dano em todos os jogadores, coisa feita para evitar, tipo, eu vou ficar de longe, eu também vou ficar de longe, e aí os dois ficavam de longe e nenhum se dava dano, aí a arena vinha lá e receba. Então é um outro sistema de gameplay ali. Mas, de novo, em uma mesa de RPG é uma ficha totalmente viável de você usar ali, que você vai se divertir com seus colegas. Então é isso. Deixa aí nos comentários o que você achou de Pancho Polegar, o nosso Chapolin Colorado versão Herculean. Deixa nos comentários se você quer que eu traga alguma outra figura. Diga aí qual personagem você gostaria de ver em Skyfall. Por hoje é isso, galera. A gente se vê na próxima sala e vamos explorar juntos essa masmorra. Até o próximo conto.